na época do rei Davi, no momento de batalha. Então a gente já começa a entender aqui o que? Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, não tem ninguém na face da terra que não está passando luta. Não tem ninguém na nação brasileira que não está em batalha e não está em guerra. Então esse salmo é para nós mesmos nessa manhã. Já começamos a entender assim. Só que não adianta eu estar num desespero, que é isso que a gente tem observado hoje nos últimos dias. Diante da situação ou diante do inimigo, sabe? E não crer no que a gente acabou de ler. A gente tem visto que as pessoas, irmã Érica, vem num trabalho desse de oração, sai daqui e continua no desespero, continua na inquietação, porque quando o Senhor fala aqui para aquietar, a palavra aquietar é para sossegar, é para parar, entendeu? E o Senhor palestrava isso comigo. As pessoas estão num desespero tão grande que elas estão recorrendo a tudo. Tem até crente indo na macumba e na igreja ao mesmo tempo. Tem pessoas recorrendo à política, tem pessoas recorrendo a governo, tem pessoas dando jeitinho porque o desespero é tão grande que não se aquieta. Só que a gente tem que entender uma coisa: o ímpio, o Senhor até entende, irmão, porque ele não conhece a palavra, ele não reconheceu Jesus, ele não pratica a verdade. Mas nós, por que desse desespero? Por que está nessa impaciência que Jesus está falando? Aquieta, se cala, sossega. E os crentes continuam nessa apavoração. Essa semana eu estava conversando com um filho meu espiritual e o desespero dele é tão grande que ele estava em 2 empregos, olha só, não tinha tempo para ir na casa de Deus e está recebendo de um político que ainda nem sentou na cadeira porque ele tem que pagar a dívida. Que isso, igreja? Que isso? Jesus não está nesse negócio. Mas sabe por quê? Porque não está praticando a palavra. Porque se a palavra acabou de dizer para mim, se cala. Oh, meu Deus, se aquieta. Por que eu estou querendo dar jeitinho? Por que eu estou recorrendo fontes que Deus não mandou, não ordenou? Por que eu estou misturando, meu Deus? Por que eu estou se misturando com coisas que não é para mim se misturar? E muitas das vezes, quando as coisas começam a desandar, que aí ele já veio e falou: ah, tia, já perdi o emprego. Irmão, ele sabe que ele está errado. Porque olha as palavras dele para mim. Eu sei que não podia estar recebendo esse dinheiro. O cara nem sentou na cadeira ainda. Mas é porque, né, tia, eu tenho que pagar as coisas. Irmão, se a gente sabe, que a gente conhece a verdade, por que continua fazendo? Irmão, tem um alto preço a se pagar na desobediência. O Senhor estava falando comigo a respeito das responsabilidades que cada um tem. Não é cargo, responsabilidade por carregar o nome de Jesus. Responsabilidade dentro do reino. Dentro do reino não está dentro das 4 paredes que é a igreja, é lá fora. O Senhor palestrava comigo a responsabilidade de Adão e Eva naquele jardim. Irmãos, não adianta, que a Bíblia fala que Eva foi enganada. Presta atenção. Mas a responsabilidade, irmão, era de Adão. Quem descia todo dia para falar com Adão é que era o Senhor. Então quem estava ouvindo, oh meu Pai, a voz do Senhor, a instrução, a ordem era Adão. Irmão, eu não entendi, querido. Quem é que está aqui nessa manhã? Aleluia! É o nosso familiar que está desviado? Meu Pai. É aquele que se afastou, aquele que não se converteu, ainda somos nós. Então não adianta depois que a situação acontecer dizer: ah, eu não sabia, não me ajudaram. Jesus está falando, está dando uma instrução, mas quando a gente sai daqui parece que apaga tudo da nossa mente. Parece que entra aqui e sai por aqui. E aí a gente quer jogar a responsabilidade para alguém pelo erro que é nosso. É nosso. A desobediência parte daquilo que a gente não pratica aqui. Então a gente tem que ter cuidado com essa inquietação, essa falta de sossego. Porque é o momento certo para agir para tudo, irmão.
Para tudo. Há momentos que Deus, como ele acabou de falar aqui, que a gente vai se calar. E eu provo isso, sabe por quê? Enquanto a gente estava lá no Rio, que a gente entrou em 2 casas diferentes, uma casa era de uma serva de Deus, irmã Eli, e a outra era de uma pessoa que não crê em Deus, é um ateu. E aí eu falei, Jesus, nós orávamos, pedíamos instrução ao Senhor, lia a palavra, e Deus falou assim, ó, nessa casa que é serva de Deus, você vai convidar ela para orar, porque ela não tem orado. Oh, meu Deus, ela não tem ido para a igreja. E eu perguntei, irmã, por que você... Não, porque eu estou trabalhando muito. Meu Deus, amado. Aí Jesus convidou ela. Aí o instante lá, dobrou o joelho, arrumou o tempo. Meu Deus. E na casa da mulher que não crê em Deus, Jesus falou, você vai entrar em silêncio. Você não vai precisar falar nada. Labão, tô aqui na Maracépia, porque quem vai entrar lá é a presença, filha. Não é você. Então a gente tem que entender, irmão, o que Deus está falando. Mas como é que eu consigo entender? Na oração. Quando eu vou para o joelho, quando eu busco. Jesus dá instrução. Às vezes Deus nos coloca em lugares e a gente fica assim, parece aquelas pessoas, sabe, de outro planeta. Mas sabe por quê? Porque está na carne, está desligado. Você pode entrar dentro do supermercado para comprar um tomate, mas a gente é igreja lá, irmão. A gente é luz lá. E às vezes a pessoa, meu pai, às vezes a pessoa está do lado da gente pegando o mesmo tomate e o diabo está assim, se mata. Quando sair daqui de dentro, tira a tua vida. E a gente está desligado. Ah, irmã, você está entendendo? Não. Antes de eu entrar no culto ontem, eu recebi uma ligação de uma mãe que um jovem, que é usuário de droga, já foi medicado, está fazendo tratamento, está em casa com uma pessoa, e ele falou, mãe, eu não quero mais viver, porque nada muda, eu já estou cansado dessa vida que eu estou levando. E eu fui lá convidar ele para a igreja e foram essas palavras. Ele disse, eu não aguento mais. Nada muda, para que eu ficar vivendo? E eu estou falando que tem testemunha que foi comigo, estudou. Isso é muito sério. Eu entrei para dentro da casa de Deus porque ele não conseguiu ir, não queria ir. Eu pedi, Senhor, guarda aquela vida. Você sabe que você tem uma batalha na mente e o Satanás está falando, se mata, tira a sua vida. E a gente está aqui inquieto pelo nosso problema, que na verdade não é um problema, é um tratamento do Senhor conosco, porque nada Ele permite sem propósito. Então Ele está dizendo que se você me buscar e você entender o tempo meu na tua vida, você vai entender o que está acontecendo, porque é Ele que controla. Ninguém controla. O homem pode estar até sentado lá na presidência, naquela prefeitura ali, mas ele não controla nada, querido. Nada. Nós que dependemos da palavra do Senhor Jesus Cristo, da presença dele, o homem não pode controlar nada. Eu trabalhei 10 anos na prefeitura e teve um momento que Jesus falou, sai. Eu tive que sair. E você vive como? Da dependência de Deus. Porque se Ele que deu a ordem, Ele garante. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente diz da boca para fora, irmão, que confia. Mas quando Jesus permite a situação, que desespero. Eu vou aquele candidato, porque ele vai me dar o dinheiro para pagar a luz. Jesus mandou. Eu vou pegar emprestado. Jesus mandou. Aleluia. Eu vou abrir a boca para falar com a irmã lá na oração, porque de repente Deus usa ela para me abençoar. Jesus mandou. Oh, meu Pai. Aleluia. Isso é o desespero. Isso é a inquietação. Eu conheço pessoas hoje que trabalham, né? Nem vou falar a área, que trabalham tanto, e não estão conseguindo ter tempo para Deus, irmão. A gente entra, conversa, você está congregando? Não, porque eu estou trabalhando muito, sabe? Estou fazendo um curso. Irmão, isso não existe. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque é nesse momento de tanta ocupação com outras coisas que o adversário dá rasteira. Oh, meu pai, lembra de Davi? Que era para estar na guerra, mas foi para a varanda do palácio olhar para o que não era para olhar. Oh,
Deixa o problema aqui. É aqui que o problema tem que ficar. Deus amado. Se o Senhor dos Exércitos acabou de falar aqui na palavra dele, que ele controla todas as batalhas, como é que ele não vai controlar a nossa, irmão? Como é que ele não vai controlar, irmão? Quantos livramentos o Senhor deu nessa madrugada? Dentro dessa cidade aqui. Meu Deus. Aquele morro da Coca. Não é porque eu orei, não é porque ela orou, não. É porque ele controla o rabo. Aleluia! A gente precisa acalmar o nosso coração. Eu estava assistindo essa semana um médico falando que o índice de crianças com ansiedade é maior do que os adultos. Irmão, isso é inaceitável. Como é que a gente vai aceitar uma criança ser mais ansiosa que um adulto que nem viveu nada ainda? Não tem problema, não tem conta para pagar. Irmão, isso aí é uma ação do adversário. Só que a gente não pode ir lá pro médico e falar, não, vamos jejuar, porque ele estudou conhecimento de livros. Mas nós temos a presença do Espírito Santo, que pela infinita misericórdia, filha, isso aí já é seta do adversário. Pra quê? Pra tirar a mãe da obra, pra deixar o pai desesperado e gastar com medicamento. Isso é inaceitável, irmão. Aleluia. E a gente, com autoridade como igreja, a gente tem que impor as mãos sim, Aleluia. orar sim. Glória Se a for Deus. caso para medicina, vai passar pelo médico, Jesus vai usar o médico e vai curar. Oh, Jesus. Agora aceitar, cruzar os braços, não, é o mal do século, é assim mesmo, a ansiedade é o mal que está aí, Como é que na nossa época não tinha? Ué, na nossa época nossos pais não tinham problema não? Quando a gente era pequeno, os nossos avós, não tinha? Tinha problema, irmão. Jesus não mudou. Acontece que nós, nesse desespero que a gente está vendo aí, a gente está deixando se igualar com o ímpio. Deus amado. Eles não têm a presença. Então a gente até entende o desespero, a inquietação deles, de recorrer a tudo que não deve. Mas Deus nós amado. não podemos. Oh, Jesus. Lá no versículo 2, volta ali no Salmo 46, no versículo 2. O que o Senhor está nos ensinando? Ó? Pelo que não temeremos. Ele já falou aqui no livro de Isaías, para a gente não temer. Ele está falando de fé, irmão. Fé não é crer em algo que eu estou vendo, lógico que não. Porque o que eu estou vendo é fácil. Aí Jesus libera a palavra aqui, como ele já liberou diversas oportunidades aqui, e eu continuo incrédulo. Como assim? Então isso aqui não vai ter fé. Essa palavra que eu tanto conheço, que eu tanto ouço, não vai ter efeito se eu não tiver Oh, fé. Jesus. Jesus está falando de fé. Mas não é qualquer fé. Ainda que as coisas fiquem fora do lugar. Como está a nossa